Aristóteles foi um importante filósofo grego, um dos pensadores com maior influência na cultura ocidental. Nasceu em Estagira, na Macedônia, colônia grega, no ano de 384 a.C. Filho de Nicomaco, médico do rei Amintas III, recebeu sólidas formações em ciências naturais. Aristóteles foi um dos primeiros filósofos a tratar da própria filosofia, como um tema de suas obras. No seu livro Metafísica, ele trata das características do que para ele seria propriamente a filosofia e do que seria um filósofo. Para Aristóteles, o filosofar é algo próprio do homem, já que ele, por natureza, deseja conhecer as coisas, o mundo onde ele vive e a ele próprio. Através desta atitude de querer conhecer a sua realidade, o homem faz filosofia. O ponto inicial para se fazer filosofia, segundo Aristóteles, é o espanto. Quando os homens se espantam com as coisas, mesmo que banais, do seu dia a dia, ele tem condições para começar a filosofar. Por outro lado, aqueles homens que não se espantam, que permanecem indiferentes com a sua realidade, não filosofam e permanecem em um estado de ignorância. Mas para que serve a filosofia? Segundo Aristóteles, a filosofia serve para tirar as pessoas do mundo da ignorância. Através da filosofia, os homens podem buscar conhecer a sua realidade, podem buscar saber como o mundo funciona, podem buscar conhecer as essências das coisas. Sem filosofar, os homens ficam imersos em um mundo de indiferença, em um mundo sem conhecimento, em um mundo de escuridão. Ademais, o conhecimento que a filosofia busca é um conhecimento despretensioso, um conhecimento pelo conhecimento, um conhecimento que não visa uma prática como outras ciências. Mas o que busca conhecer a filosofia? Aristóteles classifica a filosofia como as ciências das causas primeiras, a ciência que busca os princípios mais fundamentais das coisas. Deste modo, o papel da filosofia é buscar a origem das coisas, a causa primeira das coisas. Baseando nessa concepção, Aristóteles afirmou que os pré-socráticos naturalistas foram os primeiros filósofos, justamente por eles estarem preocupados em encontrar a causa primeira do universo, o arché. Foram eles. Tales defendia que o arché era água. Anaximandro defendia que o arché era o apeiron. Anaximenes defendia que o argé era o ar. Vale ressaltar que aqueles que primeiro filosofaram fizeram isso por amor ao saber, por amor ao conhecimento. Por esse motivo, Pitágoras cunhou o termo filosofia, o qual é composto de duas palavras gregas, pilos, igual a amizade, e sopia, que é igual a sabedoria. Nesta concepção, o filósofo é um amigo do conhecimento. Bom, eu irei falar sobre um personagem que foi muito importante na história da medicina. Frequentemente, ele é considerado o pai da medicina ocidental. Há 2.500 anos, no século V a.C., nasceu um homem que mudou o conceito da medicina da época, transformando-a numa ciência. Esse homem é o Hipócrates. Segundo algumas biografias, ele recebeu os primeiros ensinamentos de seu pai e, para completar sua formação, estudou retórica e filosofia, tendo estudado nos dois maiores centros médicos da época e sendo dotado de um extraordinário espírito de observação e profunda dedicação ao seu trabalho, ele se tornou o maior médico de sua época. Ele também tinha uma teoria, que é a teoria humoral. Essa teoria defende a ideia de que o corpo humano compõe humores, que no caso seria quatro substâncias que precisam manter um equilíbrio. Se isso não acontecer, acaba surgindo a doença, tanto a do corpo como a do espírito. Mendel descobriu um princípio genético fundamental, a existência das características devido a um par de unidades elementares de hereditariedade, hoje conhecida como genes. No entanto, o seu trabalho foi ignorado a maior parte de sua vida, por contradizer a opinião darwiniana da época. A segunda lei de Mendel, também chamada de Lei da Segregação Independente, estabelece que os fatores alelos para as duas ou mais características se distribuem independentemente durante a formação dos gametas e se combinam ao acaso. A primeira lei de Mendel
seria que cada caráter determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, e dão um fator do par para cada gameta, que é, portanto, puro. Essa lei determina que cada característica é determinada por dois fatores, que se separam na formação dos gametas. A teoria darwiniana foi a teoria da evolução. Sua falha trouxe uma explicação mecanicista, ou seja, que os seres não dependiam de nenhum ser supremo ou algo do tipo para evoluir. Não precisava de uma força metafísica para essa variação observada na natureza. Ele percebeu que a variação observada dentro de cada espécie era devida a uma herança, herdáveis. Se nós formos considerar os conhecimentos de Mendel, percebemos que a hereditariedade está convencionada a dois fatores que promovem a formação de gametas. Ele baseia-se na transmissão combinada de duas ou mais características, sendo o sistema não evolui sozinho. É necessário que haja a concepção e toda a formação que é conhecida e que é passada pelos progenitores. Rutherford já começou sua carreira conceituando a meia-vida radioativa. Mas o que é? Basicamente, meia-vida é um elemento radioativo que consiste no tempo em que uma amostra desse elemento leva para reduzir-se à metade. À medida em que os elementos radioativos vão se desintegrando, no decorrer do tempo, a sua quantidade e atividade vão reduzindo, e por consequência, a quantidade de energia emitida por ele, em razão da radioatividade, também é reduzida. Em seus estudos, ele conseguiu, por meio de experimentos, bombardear uma fina lâmina de ouro com partículas alfa. Ele percebeu que a maioria das partículas alfas emitidas atravessava a lâmina sem sofrer qualquer desvio. Todavia, uma pequena parte das partículas sofria um desvio. Com isso, ele pôde concluir que o átomo possuía um pequeno núcleo e uma grande região vazia. O modelo atômico de Rutherford apresenta como principais características um núcleo positivo e uma atmosfera negativa, e foi considerado o modelo que estimulou toda a evolução do conhecimento sobre o constituidor da matéria, o átomo. Há um experimento bem conhecido que tem base no modelo de Rutherford. Se diferentes sais formados por diferentes elementos químicos forem colocados em uma chama de bico de Bunsen, será notado que cada sal terá uma chama de uma cor diferente. Com isso, Rutherford ganhou muitos prêmios e reconhecimentos, como o Prêmio Nobel em Química, Medalha Metusi, Medalha Copley e a Medalha Beckeriana da Sociedade Real, entre outras muitas medalhas. Watt possuía seu próprio escritório e dedicava-se à análise e desenvolvimento de máquinas para a indústria. Após observar falhas no funcionamento das máquinas a vapor de Thomas Newcomen, ele se associou a John Roebuck para o desenvolvimento de uma máquina revolucionária. Ao acrescentar um condensador de vapor e utilizar artifícios para manter os cilindros fechados a fim de evitar a entrada de ar, James Watt conseguiu aumentar em 75% o rendimento da antiga máquina de Newcomen. Após registrar patente, Watt dedicou-se a desenvolver mecanismos que melhorassem o rendimento de sua máquina e espalhá-la por fábricas de todo o Reino Unido. O Sistema Internacional de Unidades escolheu o nome de James Watt para a unidade de potência é a grandeza definida pela quantidade de energia gasta em função do. O aparelho consiste de uma câmara, normalmente uma esfera ou um cilindro com tubos curvados por onde o vapor é expelido. A força resultante faz com que o aparelho gire. Normalmente a água é aquecida numa bacia, que está ligada à câmara giratória por um par de tubos que também servem como eixo para a câmara. No entanto, a água também pode ser aquecida na própria câmara. Foi desenhada no século I d.C. por Herón de Alexandria, sendo considerada a primeira máquina a vapor documentada. Locomotiva a vapor. A locomotiva a vapor é uma locomotiva propulsionada por um motor a vapor que compõe-se de três partes principais: a caldeira, produzindo vapor usando a energia do combustível, a máquina térmica, transformando a energia do vapor em trabalho mecânico, e a carroçaria, carregando a construção. Arthur Cayley nasceu em 16 de agosto de 1821, em Richmond, na Inglaterra, vindo de uma família de comerciantes. Seu pai desejava que continuasse os negócios da família, porém, em 1835, ingressou em King's College School, com aptidão para matemática.
Ele trabalhou profundamente em álgebra, mas trabalhou em geometrias não euclidianas e geometria não dimensional, usando determinantes como elemento essencial. James Joseph Sylvester nasceu no dia 3 de setembro de 1814 em Londres, na Inglaterra, e morreu no dia 15 de março de 1897, também em Londres. O matemático inglês foi o primeiro a usar o termo matriz para indicar uma tabela retangular de números. Era amigo do matemático inglês Arthur Cayley, com o qual desenvolveu a álgebra das matrizes. Em particular, ele usou a teoria das matrizes para estudar a geometria de alta dimensão. O nome matriz só veio com James Joseph Sylvester e Cayley em 1850. Arthur Cayley foi um dos primeiros a estudar as matrizes, em sua famosa obra Memoir on the Theory of Matrices, em 1858. Cayley divulgou este nome e deu início à demonstração de sua utilidade. E assim, pela primeira vez na história, utilizou no estudo de matrizes, sem que a mesma esteja necessariamente ligada ao seu determinante. Nessa autobiografia, Cayley define pela primeira vez uma matriz de forma abstrata, e nela também aparece veracidade de coeficientes. Com esses estudos, Cayley percebeu que as matrizes podem ser usadas para definir adição, multiplicação e até mesmo multiplicação escalar e inversa.